Olá! Já parou para pensar que um filósofo que viveu há mais de 2000 anos criou uma espécie de kit de ferramentas que a gente pode usar até hoje? Ferramentas para entender o mundo, para entender a nós mesmos e, olha só, até para aprender a pensar direito. Pois é, o nome desse cara é Aristóteles. E a ideia aqui é justamente abrir essa caixa de ferramentas e descobrir como ele organizou a realidade. Vamos nessa? Bom, para a gente entender o Aristóteles, primeiro a gente precisa sacar de quem ele discordava. Ninguém menos que o professor dele, Platão. É que enquanto Platão estava sempre de olho no céu, sabe, focado num mundo de ideias perfeitas, abstratas, Aristóteles fincava os dois pés no chão. Ele era o filósofo do mundo real, do aqui e agora. Então, a grande diferença é basicamente essa. Para Platão, a verdadeira essência de um cavalo, por exemplo, não estava aqui, estava lá, no mundo das ideias, um lugar perfeito e separado. O cavalo que a gente vê aqui na Terra seria só uma sombra, uma cópia meio imperfeita. Aí vem Aristóteles e diz que isso não faz o menor sentido. Para ele, a essência do cavalo está no próprio cavalo, bem aqui na nossa frente. O único mundo que existe é este. E essa discordância toda levou ele a soltar uma frase que ficou para a história. Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. O que ele estava dizendo, no fundo, é que por mais que ele respeitasse o mestre, a lealdade dele era com a realidade, com aquilo que ele podia ver, tocar, estudar. Foi um verdadeiro rompimento intelectual. E por focar tanto neste mundo, Aristóteles virou uma espécie de rei da organização. Ele tinha certeza de que para conhecer a realidade de verdade, a gente precisava de um método, de um sistema. Ele queria classificar e entender simplesmente tudo, desde os animais e as plantas até a própria estrutura do nosso pensamento. Então, vamos abrir essa caixa. A primeira ferramenta, a mais fundamental de todas que a gente encontra, é a lógica. Para o Aristóteles, antes mesmo de tentar entender o mundo, a gente precisava primeiro aprender a pensar sobre ele do jeito certo. Ele chamou esse conjunto de regras de órganon, que em grego quer dizer instrumento. A lógica para ele não diz o que a gente deve pensar, mas sim como pensar de um jeito que faça sentido, que seja válido, que não se contradiga. É literalmente a base para todo o resto do conhecimento. E essa lógica toda se apoia em 3 regras que são assim inquebráveis. Primeiro, o princípio da identidade. A é A. Uma caneta é uma caneta. Simples. Segundo, o da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não dá para estar na sala de aula e na praia agora. E terceiro, o do terceiro excluído. Ou uma afirmação é verdadeira ou é falsa. Não existe meio termo. Ou o time ganhou o jogo ou não ganhou. Parece básico, né? Mas é poderoso. E usando essas regras como base, Aristóteles criou o que seria a estrutura perfeita para o raciocínio, o silogismo. Dá para pensar nele como uma formulinha matemática para o pensamento. Vamos ver como funciona na prática, que fica mais fácil. A gente começa com uma premissa maior, uma verdade que todo mundo aceita, uma verdade universal, tipo, todos os humanos são mortais. Ok, isso a gente sabe que é um fato geral. Agora a gente entra com uma premissa menor, mais específica, que se conecta com a primeira. Por exemplo, Sócrates é um humano. Aqui a gente pega um caso particular, o Sócrates, e coloca ele dentro daquela categoria geral que a gente já estabeleceu. Bom, se as 2 primeiras frases são verdadeiras, a conclusão é inevitável. Portanto, Sócrates é mortal. Percebe? A conclusão não é uma opinião. Ela é uma consequência lógica, quase matemática. Essa é a beleza e a força do silogismo. Certo. Agora que a gente já tem a ferramenta para pensar, que é a lógica, vamos usar ela para responder uma das grandes perguntas de Aristóteles. Afinal, do que a realidade é feita e como é que ela muda o tempo todo? O grande desafio era esse: como explicar a mudança, o movimento no mundo real? Como uma semente vira uma árvore? Para Platão, essa mudança toda era tipo uma ilusão, mas para Aristóteles, não. A mudança era real e precisava de uma explicação lógica. E a explicação dele para isso é simplesmente genial. Ele disse que tudo o que existe tem 2 estados, potência e ato. A potência é a capacidade de vir a ser alguma coisa. Uma semente, por exemplo, é uma árvore em potência. Já o ato é quando essa capacidade se realiza. A árvore já crescida é a semente em ato. Então o movimento, a mudança, nada mais é do que a passagem da potência para o ato. E essa ideia se aplica direitinho na nossa vida. Pensem bem. Quem é estudante de ensino médio é, neste exato momento, um universitário em potência. Esse potencial existe. Se a pessoa estuda, se esforça, se age, essa potência se transforma em ato. Se não, bom, ela se perde. É uma ideia que dá um gás, não acham?
Seguindo na nossa caixa de ferramentas, Aristóteles nos deu mais uma que é incrível para a gente entender qualquer coisa que exista. Ele chamou de teoria das 4 causas, ou de um jeito mais simples, os 4 porquês. A ideia é que para conhecer algo de verdade, a gente precisa responder a 4 perguntas. Vamos usar uma estátua de Zeus como exemplo. 1. A causa material. Do que ela é feita? De mármore. 2. A causa formal. Qual é a sua forma, seu design? A forma de Zeus. 3. A causa eficiente. Quem a fez? O escultor. E 4. A mais importante para ele. A causa final. Para que ela serve? Qual o propósito dela? Ser adorada num templo. Para Aristóteles, tudo na natureza tem um propósito, uma finalidade. Isso nos leva direto para a parte final e talvez a mais prática do pensamento dele. Depois que a gente entende como o mundo funciona e como pensar sobre ele, vem a pergunta de ouro: como é que a gente deve viver? E aí a gente entra na ética e na política. Aristóteles começa com uma ideia muito forte: o homem é um animal político. Isso não quer dizer que todo mundo adora partido político, não é isso? Quer dizer que nós, seres humanos, só conseguimos nos realizar de verdade vivendo em comunidade, na cidade, que os gregos chamavam de polis. A nossa felicidade individual está amarrada à vida coletiva. E qual seria o objetivo final da vida? Ele dá um nome para isso: eudaimonia. A gente costuma traduzir como felicidade, mas é muito mais profundo. É sobre realização, florescimento, viver uma vida de excelência e atingir o seu máximo potencial. É o grande propósito, a causa final do ser humano. Tá, mas e como a gente alcança essa tal de eudaimonia? A resposta dele é através da virtude. E para Aristóteles, a virtude é sempre o caminho do meio, o que ele chamou de justa medida. Pensa assim, entre a covardia, que é a falta de coragem, e a temeridade, que é o excesso de coragem, existe a coragem na medida certa, a virtude. Entre ser pão duro e ser esbanjador, existe a generosidade. A vida boa, então, é uma vida de equilíbrio. E esse mesmo princípio do equilíbrio vale para a política. Do mesmo jeito que uma pessoa pode ter vícios, um governo também pode. Aristóteles classificou os governos com base numa pergunta bem simples: os governantes trabalham para o bem de todo mundo ou só para o bem deles mesmos? As formas puras, como a monarquia, buscam o bem comum, mas quando elas se corrompem, viram tirania, buscando só o interesse de quem está no poder. Então, resumindo, a lógica para pensar, a potência e o ato para entender a mudança, as 4 causas para conhecer tudo e a justa medida para viver bem. Aristóteles nos deixou uma caixa de ferramentas bem completa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para hoje, né? Em um mundo que parece cada vez mais polarizado, cheio de extremos para todo lado, como é que a gente faz para encontrar a nossa própria justa medida?